Olá, espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz e hoje nós vamos começar a nossa leitura e reflexão de Apocalipse 20. Então eu convido você a prestar atenção então para a leitura aqui da passagem bíblica e depois nós vamos fazer a reflexão costumeira, tá bom? Vamos lá? Apocalipse 20, os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. A destruição de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade armada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Nós queremos agora, então, que o Senhor nos abençoe na nossa reflexão e que a gente possa compreender melhor a Tua palavra a cada momento. Nós oramos assim, agradecendo ao Senhor e pedindo a direção do Teu Santo Espírito, e em nome de Jesus, amém. Então, capítulo 19, nós vimos algumas situações interessantes, capítulos anteriores também. O que acontece é o seguinte, que nós vimos então a queda da Babilônia, a falência desses sistemas corruptos e das relações promíscuas de poder, você se lembra disso? E a gente contemplou então o desmantelamento desse palco, onde a trindade satânica estava atuando, a trindade satânica que você já conhece, aquela tentativa de imitar a Deus. E aí a gente viu depois no capítulo 19, a execução da sentença contra o braço armado e o braço ideológico do mal. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Eles fazem parte dessa trindade demoníaca. E agora, então, ao abrirmos o capítulo 20, o cerco ele vai se fechar contra o cabeça dessa organização, que é justamente a questão do dragão. Chegou a vez dele, da antiga serpente, né? O diabo, como nós falamos aqui. E se nos capítulos anteriores o juízo caiu então sobre as instituições, os sistemas, a verdade aqui é que o juízo agora recai sobre a origem espiritual da maldade. Nós vemos o desfecho aqui desse mentor do engano, né? Esse pai da mentira, e acima de tudo a transição definitiva da jurisdição do medo para a jurisdição do reino, onde a morte perde o seu poder e a vida eterna então se torna a nossa
constituição, podemos dizer dessa maneira, definitiva. Então espero que você goste aí da nossa explanação, mas basicamente fazendo aí um retrocesso, né, dos últimos capítulos, seria isso. E agora, o capítulo 20 de Apocalipse, então, é um dos textos mais debatidos da Bíblia. Aí ele tem aquelas questões das visões, né, das lentes, aí que você analisa se já aconteceu, preterista, depois amilenista, não, está aqui acontecendo e tal, vai acontecer no futuro, e depois aquelas questões da visão ideal, ideologia de que isso está acontecendo e tal. São situações que você aí vai refletir, mas não precisa saber nesse momento dessas questões. A gente vai tecer alguma coisa superficial para conhecimento básico, não precisa se aprofundar tanto, porque o nosso objetivo aqui é compreender, né, como cristãos, aqui essa caminhada de Apocalipse 20. Então, começando aqui dos primeiros versículos que a gente vai ver aqui nos versículos 1 a 3, a prisão de Satanás. Então, um anjo, ele vai descer aqui com a chave do abismo, desce do céu com a chave do abismo e traz uma grande corrente, e com essa corrente ele prende esse dragão, prende a antiga serpente por 1000 anos, né? Esse tempo aí é um tempo que alguns entendem que ele é literal, outros não, então são visões diferenciadas, lentes, né? Formas de ver aí a interpretação bíblica. De qualquer maneira, Satanás, o que é feito? É lançado lá no abismo, que é inclusive selado, né, para que ele não engane mais as nações até que esse período aí passe. Então é essa a informação primeira que a gente tem, e depois a gente vê nos versículos seguintes os tronos. João vê os tronos e onde se assentam aqueles que receberam autoridade para julgar. E aí os mártires, ou seja, aqueles que foram decapitados, né, ou que sofreram por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e que não adoraram a besta, separados, então eles ressuscitam e reinam com Cristo por 1000 anos. E aí a gente tem a visão da primeira ressurreição, em que o texto afirma então que essa seria a primeira ressurreição, e os que dela participam são chamados de santos e felizes, pois a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E aí nós começamos a ter uma diferenciação, porque eu até gostaria aqui de trazer aqui para vocês esse slogan gospel, né? Nós fizemos aqui uma enquete que tem a ver sobre isso. Então, assim, quem nasce uma vez, morre 2 vezes, e quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Inverteu, né? Então primeiro vamos de novo ali para você compreender esse macete, esse slogan gospel. Vamos lá? Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. E quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Bom, essa é a dúvida então, né, que quando a gente esclarece aqui esse slogan gospel, ela vira a chave para entender todo o plano da redenção que a gente tem em Apocalipse. Então, vamos compreender aqui a lógica. Vamos começar aqui sobre o ciclo do cristão e depois vamos comparar com o ciclo do descrente, né? Nós vamos ter que utilizar essa nomenclatura para que a gente perceba então que o cristão é aquele que entendeu que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e o descrente é aquele que não teve essa opção ou que não optou por isso. Então, nesse sentido, o que a gente pode dizer é o seguinte, que nós temos todos o primeiro nascimento. Então, vamos fazer aqui a comparação primeiro do cristão. O primeiro nascimento do cristão, que é aquele biológico, ele veio ao mundo, aí tem lá a maternidade, né, a família toda, tem a certidão de nascimento ali no cartório, que ele é registrado, tem o nome dele e assim por diante. O cristão, além desse primeiro nascimento, ele tem um segundo nascimento, então ele está nascendo 2 vezes. Por quê? Porque quando ele nasce, quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o nascimento dele é espiritual, é um novo nascimento, é a sua conversão. A gente vai ver lá em João 3,3 que vai ser dito o seguinte, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. Então, o que acontece é que o cristão, ao nascer biologicamente, tem a sua vida caminhando, de repente aceita Jesus, né, um certo momento da sua vida, e aí ele nasce tanto física quanto espiritualmente, nasce 2 vezes.
certo? Aí o que acontece é que aí a primeira ressurreição dele ocorre na volta de Cristo ou então na sua conversão espiritual. É o selo de que ele pertence à vida. Essa seria a ressurreição. Então, nesse sentido, a gente pode entender essas questões, dessas visões que nós temos aqui com relação à primeira ressurreição. É porque aqui nós temos diversas lentes para olhar a interpretação bíblica e na linha, por exemplo, na linha pré-milenista, ou na linha, como a gente fala, pré-milenista ou futurista, que as coisas vão acontecer, a esperança desse cristão é da vitória sobre o túmulo. A primeira ressurreição do capítulo 20, então, é o evento glorioso que vai acontecer e que inaugura o reino de Deus. Já na linha amilenista, que é outra forma de ver essa situação, o que acontece é que a autoridade está presente aqui do cristão. A primeira ressurreição do cristão na linha amilenista é que o ato de se converter é justamente o passar da morte para a vida. E eles usam muito a questão lá de João, capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, no momento da conversão, a pessoa passa da morte para a vida e eles entendem então que já aconteceu essa primeira ressurreição. Ao contrário da linha pré-milenista ou futurista que entende que esse evento vai acontecer. É só para você saber um pouquinho dessa questão teológica, mas existem esses entendimentos. A linha amilenista, que é aquela que é da espiritual, que a gente aceita Jesus, então a gente passa da morte para a vida nessa primeira ressurreição, é a visão de Santo Agostinho também, que é bem interessante, né? Ele também comunga disso, e também tem o versículo bíblico de João 5,24, para que a gente possa aí ter a fundamentação dessa linha interpretativa ou dessa lente que se vê aí a interpretação de Apocalipse 20 com relação à primeira ressurreição. Mas, feito esse à parte, nós já vimos aqui o nascimento do cristão, que ele nasce 2 vezes, biologicamente, e depois quando aceita a Jesus. Então, seria o nascimento 2 vezes. Mas, para o cristão, o que acontece? Ocorre a primeira morte, e essa morte é apenas física, é aquela que acabou a sua vida aqui material, né, na terra, digamos assim, na sua existência, tem a certidão de óbito ali que é lavrada e tal no mundo dos homens. O corpo, na nossa visão bíblica, ele dorme, mas o espírito está com Deus. Então, para esse cristão que nasceu 2 vezes, só existe uma morte, porque a segunda morte para ele não há. O versículo diz que a segunda morte para ele não tem poder. E aí nós entendemos que existe essa questão de que quem nasceu 2 vezes, o cristão, morre apenas uma vez. Agora vamos inverter, vamos aqui analisar sobre o ciclo do descrente. Vamos chamá-lo dessa forma, inclusive por um modo didático. Então, aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, na fé protestante baseada aqui na Bíblia, e podemos dizer que existe uma tragédia aqui, por quê? Porque o primeiro nascimento, que também todos estamos sujeitos, ele vem ao mundo, nasce, tem a certidão de nascimento e assim por diante. Mas o segundo nascimento para ele não existe. Ele permanece apenas na natureza terrena. Ele não vai cumprir aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Importa que você nasça novamente. E aí o que acontece? Isso não acontece com essa pessoa descrente. Então o nascimento dele é só uma vez. Quem nasceu uma vez, morre 2. E agora eu vou explicar para você por quê. Porque a primeira morte que essa pessoa tem, a primeira morte que nós já falamos desse aspecto em que ela nasce uma vez, mas morre 2 vezes, o primeiro aspecto é o seguinte, que essa morte é a morte física, é o fim da existência biológica, é justamente a certidão de óbito do mundo dos homens. E aí o que acontece? A segunda ressurreição dessa pessoa ocorre após esses 1000 anos que nós vimos aqui no versículo 5 e 12. Ele ressuscita fisicamente, mas não ressuscita para a vida. Ele ressuscita, então, para o julgamento. E aí o que acontece? A segunda morte é o desfecho do versículo 14 que nós lemos aqui em Apocalipse 20. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então o descrente morre pela segunda vez, quando ele é lançado no lago de fogo. É a separação eterna e definitiva de Deus. Então o cristão que nasce 2 vezes, morre uma. Mas aquele que nasceu uma
uma vez, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele morre 2 vezes, a morte física e a morte também espiritual, após passado esse período de 1000 anos, em que aí chama-se para prestar contas, e aí ocorre a separação definitiva e eterna de Deus, conforme nós vimos aqui em Apocalipse 20:14, em que ele é lançado no lago de fogo. Então, isso é interessante para você perceber essas mudanças e nuances, para você ter uma ideia de como acontece isso e esse slogan gospel que nós aqui temos aqui já colocados para vocês. Então, um exemplo prático para a gente poder finalizar, né, ter isso na nossa mente, é o seguinte: imagine aqui essa questão de um cidadão que tem uma dupla nacionalidade. Ele nasce no Brasil, nascimento biológico dele, mas ele ganha também a cidadania do céu depois. Então ele tem, na verdade, é um cidadão de dupla cidadania, aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, e depois a questão da cidadania do céu, com o nascimento espiritual. Quando ele morre aqui no Brasil, ele apenas muda de país. Ele não precisa ser expulso desse país. Por quê? Porque o passaporte celestial dele é eterno e tem validade eterna. Então, aqui ele está tranquilo, digamos assim. É mais ou menos isso. Já na questão do exemplo do descrente. Então, imagine alguém que entra em um território sem ser visto, sem registro, sem ter visto, né? Sem ter visto e sem ter registro ali para poder entrar. Ele nasce, então, biologicamente, mas nunca se regulariza com a questão do rei, desse reino espiritual. Ele vive a sua vida e morre, a primeira morte, mas no dia do julgamento, ele é chamado para prestar contas, a segunda ressurreição. E como ele não tem o visto do livro da vida, vamos dizer assim, esse passaporte, né, anotado ali nos registros desse reino, ele sofre a sentença final, então, de expulsão definitiva da presença desse rei, a segunda morte. Então ele não pode viver nesse reino, ele é expulso, ele morre e vai para esse lago do fogo de enxofre. Então, nesse sentido, vale então mais uma vez o slogan que nós temos, que quem nasce uma vez morre 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes morre apenas uma. Então, fechou isso, né? Justamente aqui é que a síntese, se a gente pode dizer, é o seguinte: quem aceitou Jesus renasce e vive eternamente. Então, nesse sentido aí, a gente consegue fechar esse slogan gospel com gancho de ouro. Depois, continuando ali os versículos do 7 até o 10, após os 1000 anos, o Satanás é solto para enganar as nações nos 4 cantos da terra. E aí ele fala de Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. Ele cerca o acampamento dos santos, mas fogo do céu desce e os consome. O diabo, então, é lançado no lago do fogo de enxofre, onde já estavam, como nós vimos aqui, a besta e o falso profeta, para serem atormentados para todo o sempre, esse tormento eterno, longe da presença do Senhor. E nesse sentido, o que é Gog e Magog? Como a gente vê lá em Apocalipse 20, versículo 8, né? Vamos ler aqui para a gente não ter dúvidas. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, a fim de reunir as nações para a batalha. Seu número é como a areia do mar, né? É vasto, extenso. Então, o que acontece é o seguinte: Gog e Magog não são 2 pessoas específicas nessa passagem bíblica, mas eles são um símbolo da totalidade das nações rebeldes. E esse nome, né, Gog e Magog, vem de uma antiga profecia lá que está em Ezequiel 38 e 39, mas que aqui em Apocalipse, eles representam o quê? Todos aqueles que, mesmo após o milênio, ainda guardam rebeldia no seu coração e se unem numa última tentativa de fazer o quê? Derrubar o governo de Deus. Então, só para vocês entenderem, né, a gente tem aqui, eu estava pensando essa questão dos 4 cantos da terra, daí a gente também pode lembrar dos 4 seres viventes que nós vimos lá em Apocalipse 4, que eles inclusive têm formas distintas, vamos lembrar deles aqui para a gente. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, força, realeza. Depois nós temos o segundo ser vivente, que é semelhante a um novilho, que representa o serviço, o sacrifício. Temos também o terceiro, que é como o rosto comum de homem, que demonstra a razão, demonstra a inteligência. E depois nós temos aqui o quarto, semelhante a uma águia voando, que demonstra então velocidade, a soberania. Então o que acontece é que enquanto esses 4 seres viventes lá de Apocalipse, eles representam a plenitude e
a perfeição do governo de Deus no centro do trono, é como se fosse também a questão de representação dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A rebelião aqui, então, agora de Apocalipse 20, é liderada apenas por 2 nomes, quais sejam Gog e Magog. Olha só que interessante, o mal tenta dominar os 4 cantos da terra, mas é numericamente inferior, 2 contra 4. E eles se lembram dessa questão da tentativa satânica de tentar imitar Deus, como nós já vimos aqui, a trindade satânica, dragão, besta e falso profeta. A questão também ali dos tempos, né, que o inimigo ali tem ali o seu tempo contado de 3 anos e meio, que nós já lemos aqui anteriormente, que é a metade de 7, que é a perfeição, e agora justamente também 4 seres viventes que ocupariam o trono do Senhor e também representariam a totalidade aqui da abrangência do poder de Deus. Agora o inimigo também tenta limitar aqui no caso que a metade da perfeição, né, os 4 cantos aqui, então dividido por 2 seria 2, e aí são esses Gog e Magog, que é uma tentativa também frustrada na interpretação bíblica de imitar essa totalidade divina. E aí o que acontece é que o cerco ao acampamento dos santos é desfeito por um fogo do céu, e o destino final do diabo é o lago de fogo, de tormento eterno, e onde a besta e o falso profeta já estavam. Então vai somar ali o dragão a esse trio aí satânico, né, digamos assim, e vão padecer ali no tormento do lago de fogo e de enxofre. E depois, ao final ali dos versículos 11 até o 15, um grande trono branco aparece, a terra e o céu fogem da presença daquele que nele está assentado. Então nada, né, vai ter essa visão de que existe esse esplendor aqui que demonstra o grande trono aparecendo. Depois os mortos são julgados de acordo com o que fizeram, conforme registrado nos livros, e o livro da vida é aberto, o outro livro é aberto, e aí o que acontece é que a morte e o Hades, aqui representando então o inferno e as profundezas, entregam os seus mortos e em seguida são lançados no lago de fogo. E o destino final é de que todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. Então, tendo então a segunda morte, que nós já explicamos aqui para vocês. Então, qual que é a lição final aqui que o Apocalipse dá para a gente? É que o mal, ele tem um prazo de validade. E a justiça de Deus é a palavra final da história. Qual que é a lição central aqui para a gente? É uma segurança para o cristão. Quem experimenta o novo nascimento, a segunda vida, o que acontece é, de certa maneira, imunizado contra essa condenação eterna, contra essa segunda morte. E troca o medo do juízo, então, pela certeza do sacerdócio em Cristo. E qual que é o nosso desafio para a gente hoje? Com base naquilo que a gente ouviu hoje em Apocalipse 20, nessa reflexão. É de que nós não devemos olhar para os nossos problemas e conflitos, sejam eles éticos ou pessoais, como alguém que teme o desfecho da história. Com medo, com receio, com angústia, mas como alguém que já exerce, de certa maneira, um sacerdócio antecipado decorrente dessa nova vida que nós temos em Cristo. Então, não há o que temer. Por quê? Porque se a segunda morte não tem poder sobre o cristão, o medo também não deve ter jurisdição sobre as nossas decisões. O desafio para a nossa vida, então, é que nós, ao identificarmos uma situação de caos ou de conflito nas nossas vidas, no dia a dia, por exemplo, hoje, né, pode ser um dia que tenha muitos conflitos, tenha muitas situações que você deve estar enfrentando. Então, em vez de reagir com ansiedade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa interceder por essa situação, mas com a autoridade de quem já sabe que o trono já está estabelecido e que o mal é numericamente inferior perante a plenitude de Deus. Então, não há problema maior do que Deus. É basicamente isso que a gente pode tirar aqui de Apocalipse 20. E se eu já participo dessa ressurreição em Cristo, como é que essa segurança altera ou deveria alterar a minha ética, a minha paz, a minha atitude nessas próximas horas desse dia? Então, é importante aqui refletir sobre isso. Fica aqui a dica para você refletir. Espero que você tenha gostado dessa reflexão em Apocalipse 20 e até a próxima. Valeu!